Agora, como é que tu sabe quando que o cliente deixa de estar feliz para infeliz? Como é que tu mede isso? O cara que te paga. A gente mede a rede, a gente tem um NOC, investe dinheirão em NOC, contrata NOC, paga isso, e tem TV, e tem monitor, e contrata um consultor, porque a gente quer ver se a rede está funcionando. Mas como é que a gente mede o cliente? Se o cliente está feliz, se ele não está, é através de números, né? Então, são através dessas ferramentas. Então, se alguém ainda tem problema aí com cancelamento, está difícil vender, eu acho que o papo vai ser bom, vai ajudar bastante aí na desconstrução. Nós vamos falar sobre como transformar os clientes detratores em fãs do seu provedor. Então, primeiramente, né, mostrar o seguinte: o cliente detrator, o provedor, não só o provedor, falo muito provedor porque a gente só trabalha com provedor de internet, né? Mas muitas vezes o provedor ele tem até um receio de fazer a pesquisa NPS porque ele tem um certo medo. Uhum. Porque ele quer ver o NPS como uma métrica de vaidade. Não, mas eu não vou fazer o NPS agora porque acabou de acontecer um problema aqui na minha rede e eu não posso rodar o NPS. Mas é exatamente esse momento que você tem que saber quem é fã e quem não é do teu provedor. Não saber, na verdade, não saber quem são os detratores é não saber cuidar da marca de vocês. Perfeito. E muitas empresas gigantes do mercado, elas caíram por não dar atenção a esses clientes. Porque são esses clientes que onde está a fonte da melhoria contínua das empresas de vocês. Então, Perfeito. por exemplo, falando aqui, por exemplo, de grandes marcas, né? Como, por exemplo, a Blockbuster, que era uma empresa que fazia aluguel de vídeos e tal, lá nos Estados Unidos, enfim, tinha um império gigante, ela que dominava todo esse processo de aluguel, tudo isso. E aí a Netflix veio com uma proposta diferente, e quando eu falo proposta diferente, não foi nem o streaming, não, porque a Netflix também vendia DVD igual a Blockbuster. Mas o que aconteceu com a Blockbuster? Eles colocavam a experiência de entrega do produto deles era muito ou burocrática, ou tipo assim, sabe aquela empresa quando tem um império na mão e diz, ninguém vai me destronar aqui, eu posso fazer do jeito que eu quiser. Então tratava o cliente de qualquer jeito, e a Netflix viu que existia um mercado para isso, inclusive, Matheus, o caso da RedSub, o crescimento da RedSub, que você citou aí, foi em cima disso. Luiz, ele explicou, né, que simplesmente a concorrência era muito, tipo, a empresa que trabalhava lá na região dele era péssima, o atendimento, tudo. Ele simplesmente deu, beleza, vou criar aqui um provedor porque existe uma necessidade do mercado. Isso. Nessa história da Blockbuster, tu sabe qual que foi a tese da Blockbuster? Porque eles não queriam... Tu sabe que a Blockbuster a Netflix foi ofertada para a Blockbuster. Foi ofertada Sim. Foi ofertada por 50 milhões. A Blockbuster não quis comprar. Eles falaram que a tese deles era que as pessoas gostavam de alugar os filmes e gostavam de ficar. Eles faziam, as pessoas gostam de ficar escolhendo os filmes na locadora, elas não vão querer assistir em casa, elas querem ter a experiência de ir até a locadora. Isso. Mas eles esqueceram que as pessoas têm que sair de casa, elas são burocráticas, tem isso, aquilo. Então, tipo assim, eles não escutaram o cliente de verdade, velho. Isso é o que o dono da Blockbuster gosta. O cara é apaixonado por filme, ele gosta de falar sobre o ator. Então, tipo assim, tava a percepção dele, não a percepção do cliente na estratégia da empresa, entendeu? E o Netflix já é da nova era. O Netflix já nasceu com uma empresa olhando a percepção do cliente. O que o cliente quer, o que o cliente precisa. E o Blockbuster não. Então, tipo, se eles tivessem já desde esse momento uma empresa pautada em escutar o cliente de verdade, eles poderiam ter se transformado mais fácil. Mas aí acontece esse problema de tu não escutar o cliente, cara. Tu não criar métricas, não criar ferramentas para escutar o cliente. Esse é o maior problema, né? O case de baixo eu não conheço, mas o da Netflix e o Blockbuster é muito claro. E isso está acontecendo a todo momento. E aí, qual que é o problema, Edson? Hoje vocês têm um cliente. Hoje ele pode estar feliz. Ele pode ter hoje um cliente na base de vocês, conversando com amigos. Cara, a internet do nosso provedor cara, a internet que eu comprei foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Pode ter alguém fazendo esse comentário hoje. E amanhã, esse cara pode precisar de uma nova necessidade. Vamos supor que amanhã ele tem que fazer uma reunião com um Zoom com uma empresa que ele está fazendo um processo seletivo. Só que, cara, a internet dele é boa para o WhatsApp e para o YouTube, não é boa
tipo assim, ela tá em alguns lugares da casa, o Wi-Fi tá ruim, então fazer uma reunião ao vivo vai picotar. E aí ele tenta fazer essa reunião ao vivo, não consegue, perde o emprego, na mente dele vai acontecer o quê? Putz, esse provedor é uma porcaria, essa empresa não funciona, essa internet, a hora que eu for precisar dela, deu problema. Então o que acontece? As necessidades das pessoas, elas vão mudando. O que era bom ontem, bom hoje não é mais. O que eu gostava ontem, hoje já não gosto mais. E essa mudança acontece muito rápido. Não tem como a gente descobrir isso sem perguntar. Tu tem que perguntar constantemente, frequentemente. Por isso que a gente sempre fala de ter uma rotina também de NPS, tentar. O que eu vejo é que tem que ter duas coisas. Uma tu tem que descobrir, outra tu tem que tratar, né? Então não adianta descobrir, não tratar e não ter gestão em cima disso. Então, buscar esse cliente é extremamente importante, porque é o que a gente, né, eu acho que tá mais para frente na gravação no mapa, mas é o que a gente sempre fala. Sim. A marca do provedor não é o logo de vocês. Por exemplo, a Zap SP, tem o logo da Zap SP aí, não tem? Tem o logo da Zap SP. Todos vocês já falaram da Zap SP, já falaram do Edson, já falaram do Alec pelas costas deles. Ali no provedor, conversaram com alguém, falaram sobre a Zap SP, falou que é bom, falou que é ruim, falou que funciona, falou que não funciona, falou que coisas dão certo, coisas não dão certo. Não é assim que funciona, não é assim. Então a Zap SP é o quê? A Zap SP é o resultado do relacionamento que vocês tiveram com eles. Né? Então, o logo da Zap SP não é a Zap SP. A Zap SP é o resultado das experiências que estão tendo com a Zap SP. Então, se você tiver uma experiência negativa, o que vocês vão fazer? Vocês vão comentar com o teu colega essa experiência negativa. Se tiver 1000 pessoas com uma experiência negativa, ele vai comentar com os colegas dessa experiência negativa. E isso vai se somando na cidade. E isso vira um problema tão grande que quando é que existe muitas pessoas falando negativamente de ti, tu pode botar o que tu quiser no outdoor, pode fazer o marketing que você quiser, pode vender a internet por R$29,90, a galera não vai vir. Por quê? Porque a galera, tipo assim, tu fala que a internet é boa, mas nas tuas costas a cidade fala que a internet é ruim. Já pararam para pensar nisso? Isso eu entendi quando eu parei de trabalhar em provedor de internet. De 2005 a 2012, trabalhei dentro do provedor. Quando eu saí do provedor, cara, eu vi um negócio, cara, o que está acontecendo? As pessoas falam mal dos provedores, não falam bem. Só que quando eu estava dentro do provedor, eu não escutava isso. Olha só que interessante. Então, tipo assim, quando eu parei de trabalhar no provedor, eu escutei a realidade dos provedores de internet. Naquela época, em 2011, quando eu fui morar em Porto Alegre, a maioria das pessoas não compravam de provedor de internet porque achavam que eles eram picaretas. Era isso que chegavam para eles. Tipo assim, provedor de internet é um bando de picareta, por que eu vou comprar deles? Quero comprar da Telecom. Então, esse era o inconsciente coletivo daquela região, daquele momento. Conforme tu vai moldando isso, como que a gente molda? Com clientes felizes. Não é com marketing. O marketing ajuda a impulsionar, o logo bonito é legal, mas quem que muda a marca? Clientes felizes. É o falatório, né, eu brinco no curso, que é o que a galera tá falando nas suas costas. Cara, falem bem ou falem mal. Cara, se tiver muito falando mal, o logo vai para baixo. Se a gente conseguir fazer bastante gente falar bem, a marca vai para cima. A gente fez uma ação de NPS com o provedor aqui em Florianópolis, eles fizeram o curso e tal, e o provedor tinha 10 mil assinantes. Tá? Na época ele tinha 10 mil assinantes, hoje eu não sei com quanto que tá. E o que acontece? Eles fizeram a pesquisa e 700 pessoas responderam a pesquisa, de 10 mil. Pouco. Tá? Ok, mas 700 pessoas responderam. Dessas 700, 300 eram detratores. 300 eram detratores. Tu sabe qual que foi a primeira impressão do provedor? A gente tá bem pra caramba. De 10 mil, nós temos 300 clientes detrator. Nossa! Mas essa conta tá totalmente equivocada. Primeiro, tá totalmente... Não foi os 10 mil que responderam, foi só 700. Então, se os 10 mil tivessem respondido comparativamente, nós ia estar com quase 4 mil detratores, que é muita coisa. Sim. E a gente não precisa nem ir muito longe, cara. O problema é que um detrator, ele faz o trabalho de 10 para o motor, entendeu? Um detrator faz trabalho negativo para 10 para o motor positivo. Então, o que se vê no mercado americano, quando surgiu a ideia de sucesso do cliente, cuidar dos clientes, é a utopia de tentar levar ao zero. Cara, a gente busca levar, tipo assim, tentar e deixar o nível zero de cliente detrator. É impossível? Sim, é impossível. E aí vem uma questão também, Matheus, que é o seguinte: como é que está, na verdade, como é que está a sua reputação?
como é que está a reputação do seu provedor nesses locais públicos, né? Como, por exemplo, a tua página do Google. Como é que estão as avaliações lá no Google? Como é que estão as avaliações? Como é que estão os comentários nos posts das tuas redes sociais? Aham. Entendeu? É isso Isso aí. está sendo avaliado também, né? Ah. Como é que essa questão que você falou do inconsciente coletivo, que a melhor forma de medir isso é através do NPS, né? Por exemplo, como é que está essa? O que as pessoas estão falando pelas costas de vocês? Né? Isso. E agora, o que é interessante é que até um tempo atrás não precisava se preocupar com isso. Essa é a Sim. verdade. O que castigou um pouco a gente no mercado é que até pouco tempo atrás, se o cliente fosse no Google e falasse mal, tu ia falar, ok, troca de internet então. Cara, não tinha como trocar de internet, não tinha muita escolha, né? Então, naquela época, inclusive na época que eu trabalhava em provedor, eu costumei chamar muitas vezes, eu falei, cliente chato pra caramba, cara. Esse cliente só quer incomodar. Pô, cara, o cara só me liga pra encher o saco, velho. Só me liga pra encher o saco. Então, tipo assim, muitas das coisas que a gente fazia no provedor, a gente jogava com o cliente é chato. Só que nessa nova era, velho, nessa nova era da alta competitividade, de falar que o cliente é chato é a pior loucura que a gente pode fazer na nossa vida. Porque o cliente não é chato, ele tá com um problema, ele só quer que alguém resolva o problema dele. Então, se tu não resolver, ele vai trocar de empresa. Então, se ele tá sendo chato, provavelmente é porque o meu técnico não sabe resolver o problema dele. O meu suporte não sabe resolver o problema dele. Eu fiz a instalação errada, eu vendi o plano errado pro cara. Cara, tem alguma coisa errada. Alguém da minha equipe não tá conseguindo resolver o problema desse cara. É por isso que tá sendo chato, entendeu? A chatice existe, e aí existe um grande problema, que existe muito dono, muito líder que é muito inteligente. Cara, o Patrick, que é o dono da MegaNet, cara, é uma das pessoas mais inteligentes que eu vi na minha vida. Não é por nada que o cara lá é quase mega bilionário, entendeu? Isso gera um problema. Qual que é o problema? A mente dessas pessoas que são muito inteligentes, elas acreditam que todas as pessoas da empresa são tão inteligentes quanto ela. Então, na hora de tratar um suporte, na hora de tratar uma instalação, na hora de fazer alguma coisa, a gente se auto-sabota. Isso, maldição do conhecimento. É tudo muito fácil para as pessoas que sabem muito. É muito fácil. Sim. E aí, cara, a gente acaba tendo um monte de cliente insatisfeito, porque eles falaram com uma pessoa que não sabe resolver o problema dele, e nós achamos que essa pessoa atendeu o cliente como que nós atenderíamos, que nós resolveríamos. Então isso acontece muito, 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 tá acontecendo em todo... É o que mais acontece, na real. É o que mais acontece é tu querer que o cliente que recebesse uma venda assim, né? Tu vai lá, treina o cara, fala com a cara, então, pô, eu quero que tu atenda o cliente assim. Conversa com o cliente, fala com o cliente, escuta o cliente, né? Dialoga com o cliente. E aí você fecha a venda. Isso é o que tu decidiu numa reunião. Aí começa o dia. Segunda-feira, 8 da manhã, o cliente liga no provedor, tudo bem, queria saber sobre a internet. E o vendedor, tenho esse plano. Cara, aquela reunião foi tudo meio por água abaixo. O instalador vai lá, fazer o survey, ele faz a instalação qualquer. Se eu não tiver o NPS para conseguir ficar vendo essas coisas e remendando, porque a gente só vai conseguir implantar essa cultura no provedor se eu cobrar do funcionário. Pô, eu quero que tu atenda bem, eu quero que tu faça uma conversa com o cliente. Se ele não fizer a conversa e nós não verificar isso lá na ponta, se tá ok ou não, e ele continuar atendendo do jeito que tá, vai continuar sempre as coisas do mesmo jeito. O cliente vai continuar insatisfeito, né? E eu falo muito de vendas, Edson, eu falo muito de vendas porque, para mim, o grande índice de insatisfação começa na venda, cara. Começa na venda, exato. Começa na venda errada, entendeu? Eu ia te dar um exemplo bem claro, para não ficar tão abstrato. Vamos pegar um exemplo bem claro. Um cliente, uma família tradicional, tá? Família tradicional, 2 filhos, uma casa aí de 3 quartos, 120 metros quadrados, nada de absurdo, uma casa com pátiozinho, uma coisinha simples aí, tá? Ele tá com um problema. Os filhos dele querem acessar a internet, a mulher dele... Um quer jogar, eles não usam muito internet, usam para Netflix, mas a mulher dele frequentemente faz reuniões, porque tem algumas coisas que ela faz em home office em casa, enfim, ela faz algumas coisas online. Aí tu ligou para o provedor de internet e falou assim, cara, o negócio é o seguinte, eu preciso de internet, ela é muito importante para mim, eu preciso de um plano que não dá problema. O que um vendedor mal instruído vai fazer? Cara, eu tenho um plano de 1 GB, custa R$199, é o meu melhor plano. Tá, mas esse plano vai resolver todo o plano de internet? Vai funcionar, é o melhor plano, é o meu melhor plano, é o mais top de todos. O que vai acontecer na vida desse cliente? Possivelmente vai ser um detrator.
Porque numa casa de 120 metros, que tem criança, que tem videogame, que tem home office, vai ter zona de sombra, vai picotar live, vai ter momentos que a internet vai travar. Por quê? Porque não é o 1 GB que vai resolver. Ele precisava de 2 roteadores Wi-Fi. Entendeu? Pois é, então, exato. Isso. É essa a questão. Então, tipo assim, esse cliente, se tu não aplicar um NPS, provavelmente o que vai acontecer? Ele vai ficar insatisfeito, ele vai ligar para o teu provedor, ele vai reclamar, vão tentar resolver o problema dele, não vai ser resolvido, porque o suporte não sabe nem o que o comercial sabe. E se você tivesse um NPS e aplicasse 5 dias depois da instalação, ele ia falar assim, cara, na verdade, liguei para o teu provedor comprar a melhor internet, e não é a melhor internet. Não está funcionando, não está tendo o que eu queria ter. Então, olha só que rápido que é esse retorno quando que tu coloca uma métrica de medição de felicidade. Que NPS é isso, cara. A gente está medindo a felicidade dos clientes constantemente. Como é que tá a tua felicidade com a gente? Tá legal, tá legal, tá legal, tá legal? Se ele falar que não tá legal, a gente pergunta, por que não tá legal? O que aconteceu? O que eu tenho que mudar para ficar legal, né? E não dá para esperar o cliente vir atrás da gente. Por quê? Porque quem está prestando serviço somos nós. Nós estamos prestando serviço para o cliente, estamos pedindo o dinheiro desse cliente de volta, né? Em troca de serviço, a gente não pode esquecer isso. Então, quem que quer saber se essa relação é importante ou não? É nós que estamos recebendo dinheiro. O cliente, por ele troca. Para ele não é importante essa relação. Ele não quer casar contigo, ele pode casar com qualquer um. Entendeu? E outra, né? E é muito fácil, né? Porque o tanto de provedores que existem no mercado, né? E só aumentando. Então, assim, é preciso que o provedor trate muito bem esse cliente, busque realmente manter esse relacionamento. Que é justamente essa troca que você falou, né?